É o seguinte. O que é Corinthians. Agora tá bom. Eu falei aqui pro Brás, olha, eu acho que o Corinthians vai pegar ainda um segundo lugar, mas ontem a minha teoria foi por água abaixo. Eu acho que com a vitória da Ponte Preta ficou complicado. Vamos ouvir o Antônio Oliveira e na sequência a gente fala sobre esse timão aí. Ó. O que o senhor quer? Ouvir Antônio Oliveira. Então vamos. A equipa fez tudo e mais alguma coisa para podermos marcar golo, portanto, e acho que, sabe que costuma-se dizer que os orçamentos não ganham jogos, portanto, porque senão nem precisávamos de vir aqui ao campo poder defrontar o Ponte Preta, portanto, temos de ter muito respeito pelo Ponte Preta, é evidente que houve muito volume, da nossa parte, mas sabe que também a sequência de jogos que pesou um pouco, mas de qualquer das formas não foi isso que acaba por ser determinante. A equipa criou, teve ocasiões suficientes para ter outro placar, hoje não era o nosso dia. Como diria Zé Elias, o futebol é igual um viaduto. Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. Semana passada, o Corinthians foi amassado pelo Palmeiras e conseguiu buscar um 2-0 ali, foi para o 2-2. E conseguiu um empate. Ontem o Corinthians amassou a Ponte Preta, mas esse gol no começo do jogo resolveu a parada e deu ponte 1-0, né? Zé, faltou sorte ou faltou competência? Eu acho que faltou competência para acertar o gol, né? Foram 25 ou 26 chutes, né? 40 cruzamentos. Eu acho que faltou um pouquinho mais de competência para acertar ali o gol. Mas acho que a torcida saiu cantando ou mostrando apoio aos jogadores, né? Muito porque o jogo teve assim, foi um ataque contra a defesa. A equipe da Ponte Preta fez o gol aos 6 minutos, uma falha para mim do Carlos Miguel, que espalmou a bola para dentro da área. E aí o Igor, né? Iago fez o gol e depois a Ponte se fechou. Méritos da Ponte, que conseguiu ali, dentro das suas limitações, executar o que havia planejado, né? Porque era muito claro isso, era muito nítido, então tinha algumas variações durante o jogo, né? Teve uma linha de 5 defensores, 2 meio-campistas, 3 atacantes, ora ficavam dois atacantes, 3 meio-campistas e 5 jogadores defendendo também, tirando os espaços, tirando a profundidade, né? Para o Corinthians não conseguir fazer aqueles passes entre os zagueiros e os laterais, que são passes mais perigosos, e aí sobrou os lados do campo. O Corinthians tentou, através dos cruzamentos, ele fez algumas mudanças, mas era o que o Corinthians pôde fazer. O que, assim, que serve de um pouco mais de, vamos dizer, conforto, alento para os torcedores, é que é um time que correu durante 90 minutos, uma intensidade muito alta, não parou de correr o tempo todo e tentou o jogo, né? Diferentemente de outros tempos, outras derrotas, que você perde jogando mal, você perde um time sonolento, sabe? Não, acho que o Corinthians fez aquilo que podia ser feito, como eu falei, faltou caprichar um pouco mais nas finalizações, o goleiro da Ponte fez algumas boas defesas, mas é o 5º jogo, né? Era o 5º ou 6º jogo do Antônio, eram 3 vitórias, né? 3 vitórias. 5º jogo, empate com o Palmeiras, empate 3 vitórias. 3 vitórias, então assim, é o começo de uma construção. O Maicon, no pós-jogo, deu uma entrevista. Ele relata um pouco a diferença. Ele falou assim, o Mano tinha uma forma de ver o futebol, agora nós estamos com um novo treinador, uma nova metodologia, uma nova forma de enxergar o futebol. Estamos ainda criando esse entrosamento e esse entendimento. Eu acho que o time do Corinthians vai ser um time competitivo. Alguns jogadores, por exemplo, o Pedro Henrique, daqui a pouco deve ser titular, deve se tornar titular. O Garro não tem como sair dessa equipe, eu não sei como é que vai ser a inserção do Coronado. E o Wesley? Wesley, eu acho que o Wesley é bom jogador, mas eu acho que em determinados momentos aí não é nem... Eu acho que a questão da idade, da evolução da idade, né, vai fazer com que ele tome as melhores decisões, porque ele é velocidade pura, né? Ele pega a bola velocidade pura. Deixa ele ali, para amadurecer. Mas nem sempre o amadurecimento pode ser também jogando, porque se você não vence, se você não ganha, se você tem problemas, daqui a pouco o Wesley fatalmente vai ser bem marcado. Por quê? Porque ele pega a bola e é sempre a mesma jogada. Pega a bola e vai para a linha de fundo. Só que ele procura sempre por dentro porque ele não tem a perna esquerda. Daqui a pouco os times vão começar a marcar. Ontem,
já começaram a criar uma certa dificuldade. No segundo tempo ele já não conseguiu jogar. Até estava ao lado do Baruel assistindo o jogo. O Corinthians fazia essa bola de um lado para o outro. Quando chegava nos pés do Wesley, ele vinha por dentro. Ele não tinha a perna esquerda para cruzar. Então você tem um lateral que sai para fazer a marcação, o volante que fecha, e ele já fica com limitações para poder fazer esse cruzamento. Então tem que recomeçar tudo de novo. Depois, quando o Pedro entra, já é diferente, é um jogador mais experiente. Aí eu não estou dizendo de qualidade, porque o Wesley tem qualidade. Estou falando de tomadas de decisões, que isso pode ajudar o Corinthians em determinados momentos. Mas é uma questão de entendimento do Antônio. Sabe que deu a impressão? Que a melhor atuação do Corinthians com o Antônio Oliveira foi justamente o jogo que o Corinthians perdeu. Por exemplo, o Romero ontem não jogou bem, acho que ele sentiu um pouco, acho que estava cansado, né? Sentiu um pouco, então ele poderia ter colocado o Mosquito antes, ou o próprio Pedro. Uma coisa é certa, o Garro é impressionante que esse rapaz joga. Chama o jogo o tempo todo, pega a bola, decide, participa, não é aquele cara que meia que só joga com a bola nos pés, não. Ele perde a bola, ele vai lá, pressiona, rouba, incomoda o adversário, faz falta, rouba a bola. É um jogador diferenciado, como usa sempre esse termo, o Bubu, né? É um jogador que me chama muita atenção, porque pela qualidade que tem, normalmente nós estamos acostumados a ver um jogador com essa qualidade não se desgastar tanto sem a bola. E ele não, e ele participa de forma intensa. É começo, é uma construção. O Maicon volta, eu não acho que ele ainda está jogando o que ele jogou, mas já melhorou, já está dando sinais de recuperação. Está se movimentando um pouquinho mais, ele precisa ser só prestar um pouquinho mais de atenção. Várias e várias vezes ele fez isso, né? O Wesley jogando aberto pelo lado esquerdo. Se você dá a bola para o Wesley, qual é a intenção do Wesley aberto pela esquerda? É você ter um contra um, né, os adversários. Ele pega a bola e parte para cima. O Maicon tocava essa bola e levava toda a marcação para cima do Wesley. Então o Wesley, ao invés de ser 1 contra 1, o Wesley tinha 3 contra 1. Sim. Ou 3 contra 2. Então é só uma questão de percepção, de trabalhar isso para você acertar o posicionamento. E uma coisinha só que eu chamar um pouquinho a atenção só. O Ranieri, para mim, é um ótimo jogador. Mas acho que ele tem que sair um pouquinho mais. Ele automaticamente, não sei se é pedido isso pelo Antônio, provavelmente sim, ele fica ali entre os zagueiros para ser um terceiro zagueiro. Eu acho que o Corinthians, em determinados jogos, tem que ter um cara que participa um pouquinho mais. E ele tem bola para isso. William, sabe que, ainda para colaborar aí com essa análise do Zé, desde 2017, em porcentagem, foi o jogo que o Corinthians mais finalizou e mais ficou com a bola. E eu acho que o Corinthians, que pode ficar até fora da fase final do Campeonato Paulista... Deve? Deve. Isso é a torcida do senhor ou é... Não, é constatação. O Corinthians depende de quem não vença. Se o São Paulo perder na quarta-feira da Inter de Limeira, o Corinthians já tá fora. Porque eu acho... Mas vai ficar por fora... Conhece a zica? Sério, vê a tabela. A chance de classificar agora é enorme. Põe a tela. Mas aí ficaria fora muito mais pelo início ruim do que esse recorte do Antônio. Mas é lógico. Fora, né? Mas é lógico. Tudo bem. Mas aí não tem desespero, porque essa semana o Corinthians não tem jogo e o Antônio Oliveira certamente vai usar para buscar alternativas lá no clube. O próximo jogo é em casa contra o Santo André, um dos piores times do Campeonato Santo André. 3 pontos. Né? E depois fora contra o Água Santa, que está brigando por classificação. Já é o cruel. Tá? 3 pontos. Aí ele tem que fazer esses pontos para ir a 16. O Corinthians hoje tem 10. Ele vai a 16 se vencer os dois, certo? Já não pega o Bragantino. Só que a Inter de Limeira, que vai pegar o São Paulo, lá em Brasília, o N de neutro, em Brasília. Entendi. Ituano em casa. Ituano é muito fraco. E A Inter vai ganhar do Ituano. Então, e Santos fora, são 3 jogos. A Inter já tem 14 pontos. E ela tem um jogo a menos que o Corinthians. Em casa, que é um dos piores times. Né? Se a Inter ganhar um dos jogos, ela já vai a 17. Se ela empatar os 3, ela vai a 17. Ela já faz mais que o Corinthians se ganhar os 2. Aí já esquece. Então já foi. Porque a gente não está comparando aqui com o primeiro e segundo grupo. Está comparando com só o segundo. E ele já não pega a Inter ganhando, na quarta já está fora. Tá fora. Exatamente. E a questão da Copa do Brasil. O Corinthians estaria fora da Copa do Brasil de 2025. Que, alguém... Esse ano o Corinthians já joga a Copa do Brasil muito pelo brasileiro. Pelo Paulista ele não conseguiu a classificação. Ele dependeu de sucesso de outros times paulistas, né? O Palmeiras, o Bragantino e tal. Só para completar, o Mirassol também tem 14, mas ele tem o mesmo número de jogos. Aí pega o São Bernardo e a Portuguesa. 2 equipes estão brigando por classificação. São Bernardo no grupo do São Paulo e a Portuguesa no grupo do Santos para ser segunda.
Olha, a classificação do grupo do Corinthians, Bragantino com 18, Inter com 14, Inter vai a vera ali, porque a Inter tá brigando também por ser o primeiro do grupo. Claro. Ter vantagem de jogar em casa nas quartas. E é um time... Mirassol 14 Mirassol é bom time. e o Corinthians 10 ali. Então, Tem um jogador... tá muito difícil. Tá bem difícil, bem complicado. E eu já antecipei aqui, eu achava que era muito difícil a classificação. Analisando a tabela, o campeonato, do jeito que tá. pontos. Mas tem uma coisa que eu queria falar do Corinthians que não foi falado aqui. Opa. Você não falou aqui ainda? É inédito. Não foi é inédito. falado aqui, é um jogador que eu acho que tem que ser destacado. Quem? Carlos Miguel. Só porque falhou? Faz parte, né? Pô, mas o cara... é a primeira vez que eu vejo ele falhar. Eu ajudei a Fosse levantar o aquela Cássio. lebre, muito entendeu assim. O Carlos Miguel é um grande goleiro na base, se espera muito dele. O Cássio deu uma sopa ali ao ser expulso, vai permitir. E vamos lembrar, como é que o Cássio virou goleiro titular do Corinthians? O Júlio César Num jogo contra a Ponte entregando a Preta em rapadura. casa, lembra? Júlio César foi mal num jogo contra a Ponte Pacaembu. Preta em casa. Júlio César perdeu a posição, assumiu o Cássio. E o Cássio, desde então, é um goleiro ídolo, né? Mito na história. Mito não, né? Mito é o Rogério Ceni. É um goleiro ídolo do Corinthians. Então, era a chance do Carlos Miguel. Ele falhou aí, ó. E esse gol condicionou a partida, né? Que a Ponte Preta, com 1-0, ela já veio meio que pra empatar. Claro. Aí ela acha um gol no comecinho, a Ponte ficou ali, né? Protegendo a casinha ali. Então foi mal. Mas a barreira também... Ele já rebateu pro meio. Mas quem era uma barreira é ele, né? Isso, Sim, isso mas é um ela problema pulou, dos né? goleiros modernos, né? Antigamente o goleiro encaixava a bola, né? Ele tentava fazer a defesa e não soltar. Hoje os caras fazem manchete, soca a bola, dá patada, encaixar que é bom, tentar segurar a bola, ninguém tem confiança. Mas a Aí vai barreira falar que a pulou. bola varia, é leve. E aí Tô você quase vê. achando que você vai pedir a rescisão do garoto, hein? Não, ele falhou, mas você tem que falar. Se o cara vai. É o que eu falei. Não, tem A 25 função do anos. comentarista é essa. O cara errou, você critica. O cara foi bem, você elogia. E até a recuperação dele, né? O cara tão grande ali, né? Não se recuperou bem depois É que foi pra uma fazer bola a defesa. rápida ali pra É, levar. mérito. Você é goleiro, vai defender o cara da tua classe. Olha essa bola bem embaçada. E mérito do Elvis também, me identifiquei muito com ele, gostei dele. É, né? Sim. Não, pra mim também foi falha do Carlos Miguel. Acho que não tem o que discutir. Agora o Cássio volta. Indiscutivelmente não tem discussão. Acho que indiscutivelmente não tem discussão isso. Indiscutivelmente não mas tem isso é discussão, tá bom. importante. Acho que ele falha no lance, claro. Acho que ficou pé da vida lá quando deu entrevista depois. não gostou, né? vocês Ele acham- falou na entrevista reagiu que mal. quis Isso, pra mim o espalmar problema é pro esse. lado, William. Pra mim o problema é esse. O problema é esse. espalmar pro É a lado. reação. É a reação na entrevista. Tá? Se acham que eu falhei, problema deles. Não, ninguém acha. Você falhou. Ô, Carlos Miguel, você falhou, cara. Mas aí, ô Carlos Miguel, o Cássio falha, o Rogério Ceni falha, o Zete falhou, o Rossi no Flamengo falha, o Vitor Aranha do Negra Atlético- falhou, hein? o Marcos Vitor do falhou no Atlético Mineiro Palmeiras. falhou, o Everton falhou e já não é uma vez só esse ano. Ok. O gol mais badalado da rodada ontem é uma falha de um goleiro celebrado. Fábio. Que é o Fábio. Entendeu? Então, cara, não precisa ficar tenso, nervoso, porque eu sei, quer ser titular, que tá brigando por... Tem oportunidade. Aí, pô, quando tem oportunidade, falha num jogo Mas eu e que compreendo determina a ele, derrota. Mas eu compreendo ele ficar nervoso. Calma, Eu não tô calma. achando, ele não acertou na resposta. É. Mas ele ainda tá entendendo como é que é isso. de ser um goleiro titular. Calma. Ali, o Cássio sai, não sai, a Calma. vaga é minha, a chance da minha... Ih, É bom goleiro. acho que é o fim do e, mundo, não. e, sinceramente, eu não lembro, porque ele já foi testado em outros O jogos do Corinthians time não vai ficar principal. fora da fase. O Corinthians Pô, não vai louco, ficar fora da rapaz, fase. nem E pensar. o Corinthians não deixou de empatar ontem por causa dele também. gente. Evidente. Bom você falar isso, porque é o seguinte, a vida do goleiro é uma desgraça. Porque os caras vão lá na frente e perdem 450 gols, 450 gols, e aí o goleiro falha, só vão lembrar do goleiro que falhou. Ah, porque ele falhou. Erro dele é Perdeu capital. 1-0, ele falhou. Aí todo mundo esquece os nomes dos caras que perderam 450 gols. Então, futebol é coletivo. Tem goleiro que falha, toma gol, os caras vão lá, fazem 3, 4 e ninguém nem lembra que o goleiro falhou, beleza, seguiu. Só que fica marcado ali porque perdeu com a falha do goleiro. Só que os caras perderam gol pra caramba. Foram 26 finalizações onde o Corinthians foi incompetente. Então, Carlos Miguel, você falhou sim, Se eu mas não me os outros engano, também falharam. se eu não me engano, Coletivo, das futebol, 26 amigão. finalizações, 4 foram no gol. Exatamente. Então, coletivo é isso aí. E outra, dos jogos que o Carlos Miguel fez com a camisa do Corinthians no time titular e tal, que eu me lembre, porque entrou em Sul-Americana e tudo, entrou até na Libertadores ano passado. Contra o na fase de Liverpool, grupos, que ele segurou né? a cabeça do Fábio Santos Cara, achando que era bola. Eu não lembro dele falhando.
Lembro de um goleiro seguro, Teve bons momentos. de bom É, posicionamento, claro. Por causa da né? futebol de Não, Ele é de bom boas goleiro. defesas, acho que é bom goleiro. William, não pode acontece. ficar essa pressão É, agora. e talvez que ele o cara, crie. o Cássio, É. agora o Cássio perde a posição porque o Cássio mas aí, perdeu a William, Mas ele- calma. Mas Calma. ele reagindo dessa forma, ele Ele coloca cria uma pra ele. pressão É, desnecessária. Claro, isso que eu ia Ah, falar. errei, velho. Vocês Até estão porque, achando, Zé- errei, eu vou conversar com meu preparador físico, meu preparador É. de goleiro, vamos discutir, eu pensei em fazer isso, não deu certo e tal. É. Ele alivia, ele mostra que ele absorveu, que ele vai ver o que aconteceu, entendeu? E ele não cria uma coisa que as pessoas podem, pô, reagiu mal, pô, normalmente, né, você, pô, tá meio mascarado, ó que mal, já ó, começa caramba. essas coisas, Aí as pessoas entendeu? já Já pega começam a mal. julgá-lo sem É. saber. Né? Então é a questão de sentar, conversar, talvez tenha sido a primeira vez realmente que todo mundo falou, olha, ele está pedindo passagem. Exatamente, é o momento. E aí ele reagiu dessa forma, mas é só ficar tranquilo, calma. Porque o cenário é para isso, né, Zé? O time ontem perdeu, mas saiu aplaudido, a torcida está vendo uma evolução. Quando o Carlos tem essa atitude, que para muitos talvez, eu vou ter uma atitude dessa porque eu mostro personalidade, mas a linha ali é muito tênue entre a personalidade e o que ele cria de pressão para ele. E é interessante ver esse Corinthians agora que... Nessa reconstrução toda, a gente vê o Carlos Miguel, outros jogadores sendo lançados. O próprio Wesley, que talvez, né, Zé, vá por banco, mas é natural, não é porque ele está perdendo a posição. É porque são alternativas de jogo. Daqui eu a acho que pouco, deve com a ter volta do muitas Pedro, variações nessa escalação, Pedro Raul. nessa escalação do Corinthians. Sim, Muitas. Faz Até parte. porque eu não sei se... O elenco é curto, né? O elenco não tem... Você não tem... Por enquanto ainda é um elenco curto. Incorporou um pouco, Sim, importante, mas curto, ainda é um né, elenco pra curto. poder